queria dizer que é um prazer e uma honra enorme estar aqui nesse espaço, um espaço que já foi ocupado ao longo dessa semana por pessoas incríveis e que são referências para todos nós, por diferentes perspectivas. Joyce me deixou uma responsabilidade enorme aqui, né, de falar depois dela. Não vai ser uma missão fácil, mas nós estamos aqui para poder cumprir o nosso papel e deixar a nossa parcela de contribuição para esse evento também incrível que está acontecendo ao longo dessa semana. Bom, eu sou o Gustavo Braz, eu sou um homem branco de 1,75 m, aproximadamente 80 quilos, uso óculos, barba. Hoje eu estou usando uma blusa preta com um blazer cinza e calça jeans. E estou aqui para falar sobre a internet das coisas e tentar desmistificar um pouco o que isso representa nas nossas vidas como um todo. Mas mais do que falar sobre a internet das coisas, eu estou aqui para trazer algumas provocações e também mostrar o mundo de possibilidades e oportunidades que se abre com essa perspectiva tecnológica como um todo. E antes de começar a falar especificamente sobre a internet das coisas, eu quero compartilhar 3 informações com vocês. A primeira delas é: algumas coisas que eu vou falar aqui, para não dizer tudo, parecem muito distantes ou impossíveis. Mas tenham certeza, na década de 90, quando começou-se a falar sobre telefonia celular, todos nós tínhamos a mesma visão e a mesma impressão. Aquilo parecia algo intangível que jamais aconteceria. E eu me lembro perfeitamente o meu primeiro contato com o telefone celular. Eu peguei, abri, ele tinha um flip, eu abri, coloquei no ouvido e esperei da linha para poder falar. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a internet das coisas, que é uma realidade. É um futuro, mas um futuro não tão distante. Então essa é a primeira informação. A segunda informação: o mundo já mudou, o mundo não vai mudar. E a gente precisa entender e inserir e assumir isso dentro de nós mesmos. Terceiro, último e não menos importante, todo mundo aqui tem um robô e uma inteligência artificial aqui dentro. Todos nós. Dentro de cada um que está aqui dentro dessa arena hoje, nesse evento como um todo, tem tanto um robô quanto uma inteligência artificial. Guardem essas informações com você, porque eu vou voltar nelas no final. E o convite que fica é: nós devemos, de fato, convidar esses robôs e essas inteligências artificiais que estão aqui dentro de nós a se retirarem desses corpos que não os pertencem. E a gente nos reprogramar, de fato, e deixar eles fazerem o trabalho repetitivo, de alta precisão, de baixo valor agregado. E nós, enquanto seres humanos, realmente colocarmos criatividade, emoção, empatia, em tudo que toca ao mercado de trabalho como um todo daqui para frente. Bom, isso, como eu falei, serão as provocações que nós vamos fazer aqui ao longo desses agora 21 minutos e 28 segundos que me resta. E eu vou começar com o conceito, que eu acho importante a gente começar. O que é, de fato, a internet das coisas? Foi muito legal que, antes de eu começar aqui a minha participação, a gente viu a Clarissa, designer, falando, por exemplo, das cafeteiras, e a evolução das cafeteiras. Começou de um jeito e hoje, pela perspectiva do design, ela é um produto totalmente diferente. Mas pela perspectiva tecnológica também. Porque, por exemplo, se a gente acordar nas nossas casas hoje, o despertador já pode enviar um sinal para a cafeteira que já começa a preparar o café. E quando a gente sair da cama, o café está pronto. Então, isso é muito importante. Então, o que é a internet das coisas? De fato, a internet das coisas por definição, a internet das coisas é um conjunto de objetos interconectados, coletando, compartilhando e processando dados e informações sem a necessidade da interação humana. Olha que bonita essa definição, Mas o que isso significa de fato nas nossas vidas? É o que a gente vai explorar. Estima-se que no mundo hoje tem aproximadamente 16 bilhões de dispositivos
conectados nesse universo de internet das coisas. E nos próximos 3 anos, esse número vai dobrar. Não sou eu que estou dizendo, é o IoT Statistics aí que está mostrando e provando para a gente isso. No Brasil, para se ter uma ideia, a gente começar a trazer isso para a nossa realidade aqui de país, em 2019 nós tínhamos aproximadamente 178 milhões de objetos conectados. Hoje nós já passamos da casa dos 450 e também nos próximos 3 anos esse número tende a chegar a 1 bilhão de objetos conectados aqui no Brasil. E aí, para a gente ter uma referência, né, porque o tema Internet das Coisas, ele permitiria a gente falar ao longo do evento inteiro, desde segunda-feira até hoje, e a gente poderia estar falando aqui 5 dias sobre esse tema. Eu escolhi ter como referência aqui o Plano Nacional de Internet das Coisas, que é um plano que existe, sim, ele existe. Eu também confesso que é recente o meu conhecimento sobre esse plano, e que ele trata de 5 vertentes. Então, vou pegar essas 5 vertentes para a gente poder limitar aqui o nosso universo dentro do tempo que a gente tem destinado para essa conversa e trazer exemplos práticos de realidades que já existem e que ainda vão existir dentro dessas 5 verticais aqui que o plano traz. A primeira vertical é cidades, o que já está acontecendo dentro das cidades, agricultura, o que já existe de solução ou de soluções que tocam a parte da agricultura como um todo, setor importante, setor produtivo muito importante do nosso país. A terceira vertical, turismo, tema importantíssimo aqui para a cidade maravilhosa. A quarta vertical, indústria. E a quinta, saúde. A gente tem até um exemplo aqui, em frente à entrada dessa arena sensacional aqui que toca a saúde. Então vamos para realidades e praticidades. No que toca a cidades, exemplos de internet das coisas que já facilitam ou facilitarão as nossas vidas. Estacionamento inteligente. Domingão de sol, 40 graus, pegar o carro para ir para a Zona Sul ou para a Zona Oeste. É fácil achar uma vaga? Quantas voltas no quarteirão para achar uma vaga? Quanto se gasta de gasolina? Quanto se gasta de tempo? Com estacionamentos inteligentes vai ficar muito mais fácil. No nosso celular a gente vai saber onde tem vaga disponível, já sai de casa, já vai direto estacionar, economiza tempo, não dá para beber uma cervejinha nem uma caipirinha porque vai estar dirigindo, mas economiza tempo para poder chegar na praia. Casas e prédios inteligentes. Usei um exemplo aqui da cafeteira, que toca a questão das casas inteligentes, né? E também falei no início da minha fala aqui, sobre tirar o robô e a inteligência artificial que está dentro da gente. Então, imagina hoje um prédio com 4 blocos, quantidade de hidrômetros que tem dentro desse prédio. Como que é feita a medição desses hidrômetros hoje? Precisa de alguém que vai lá com uma prancheta e mede todos esses milhares de hidrômetros que estão lá. Com a inteligência artificial, esse robô sai de dentro do ser humano e esse ser humano vai pensar em soluções, em possibilidades, em outras coisas. Não vai precisar fazer o trabalho mecânico e automatizado que a tecnologia pode fazer. Esses são só alguns exemplos, tá? Poderia falar N exemplos aqui dentro de cada uma dessas verticais. Transportes inteligentes. A gente vê já a realidade chegando em alguns países como carros autônomos, como semáforos inteligentes. Hoje os semáforos, as luzes dos semáforos mudam independente do tráfego de carros nas vias. É por tempo e não por quantidade de carro ou por possibilidade de engarrafar ou de fluir o trânsito. Então, semáforos inteligentes também é um exemplo dessa perspectiva de transporte. Os semáforos podem abrir ou fechar de acordo com a quantidade de veículos que estão naquela via, especificamente, e fazer o trânsito fluir de uma forma mais efetiva. Iluminação pública inteligente. As luzes estão acesas por um determinado período de tempo na sua potência máxima. E isso gera custo para o poder público. Imaginem se
com a inteligência. Imagina, não, já existem soluções com lâmpadas que ficam acesas, mas não na sua potência total, e se há a presença de algum objeto, algum ser humano, um animal, um carro, alguma coisa em movimento naquela área, aí sim a luz acende como um todo na sua plenitude. Gestão inteligente de resíduos, tema muito importante e crítico para a continuidade da nossa sociedade como um todo. Então, imagine as lixeiras inteligentes, notificando realmente os órgãos públicos para que as lixeiras já estejam cheias e precisam ser esvaziadas ou coletadas, se aquele objeto que está dentro da lixeira ele é um objeto reciclável ou não, se ele está sendo colocado no lugar adequado. Então, aqui também existe um mar de possibilidades no que tange gerenciamento de resíduos nas grandes cidades. Segunda vertical, agricultura, um pouco mais distante da gente aqui, nas metrópoles, mas que extremamente responsável por tudo que a gente ingere e que chega na nossa mesa no dia a dia. Dentro desse cenário de agricultura, monitoramento e condições ambientais. A Clarissa mostrou aqui também na apresentação dela um purificador de ar que está diretamente conectado com a previsão do tempo, e ele se autoajusta dependendo das condições climáticas. Aqui é a mesma coisa. O produtor não precisa necessariamente contar com toda a sabedoria que ele teve lá do bisavô dele, que acordava e já via se tinha uma vaca no alto do morro, já sabia se ia chover ou não, se a vaca estava em cima do morro. Pode contar com a tecnologia para poder fazer isso. Agricultura de precisão. Imagina um terreno de milhares de hectares e que o produtor, de fato, precise colocar a mesma quantidade de produtos para todos os elementos que estão naquele terreno. Não. O solo pode estar diferente em determinadas metragens daquele solo e necessita de quantidades específicas de adubo ou de fertilizantes ou de coisas nesse sentido. Então, agricultura de precisão. Gerenciamento de rebanhos, monitoração dos rebanhos, dos animais dentro da fazenda, ou das fazendas como um todo, além das questões de saúde de cada um desses animais, podendo tomar decisões antecipadas e de forma não reativas, para que possa corrigir antes da causa realmente acontecer. Irrigação inteligente, de acordo com as condições climáticas que foram apresentadas anteriormente, de monitoração climática, você irriga ou não o solo, porque hoje eles ficam programados por hora, desperdiçando água e, às vezes, colocando quantidade de água inadequada dentro das plantações. E monitoramento de pragas e doenças. Hoje, através de câmeras e sensores, você consegue detectar se há uma possibilidade de desenvolvimento de doenças e pragas dentro das plantações e se antecipar a isso, aí evitar perdas irreparáveis dentro do processo produtivo. Terceira vertical, turismo. Algumas outras possibilidades dentro do mercado de turismo. Hospedagem inteligente. Os quartos de hotéis hoje, muito linkado com a questão das casas e prédios inteligentes também. Os hóspedes configuram os quartos com iluminação, temperatura e tudo que assim desejarem, de forma personalizada através de sensores e automação. Guia de turismo inteligente, desculpa. O que é isso? Você pode simplesmente colocar um fone no ouvido e pegar todas as informações daquele local que você está visitando, sem necessidade de uma interação. Lembra do robô, algo repetitivo, que pode ser automatizado e colocado dentro de um aplicativo para poder ajudar nessa questão. Segurança e monitoramento de destinos. Imagina a gente estar em lugares onde as pessoas podem ser identificadas de fato para poder tocar essa questão de segurança, observar os movimentos, antecipar a ação do poder público e da segurança pública para poder evitar qualquer tipo de transtorno. Então, isso também é uma coisa que vai ajudar bastante na segurança dos turistas em todos os lugares do mundo. Bagagem inteligente, as bagagens podendo ser monitoradas em todas as suas etapas, desde o despacho no aeroporto até o momento que elas voltam para as nossas mãos. Hoje já é uma realidade, isso tende a fazer parte da própria bagagem, das próprias malas, porque hoje existem dispositivos que a gente pode colocar dentro das malas, mas a tendência é que isso passe a fazer parte efetiva da construção e da fabricação dessas bagagens.
Por último, experiência de destinos conectados. Imagina lá no exemplo da praia, a gente já evitou tempo, já economizou tempo ao estacionar. Imagina você chega na praia e fala: bom dia, a temperatura da água hoje é X, a umidade do ar está em tanto, a radiação solar está em X. Você já recebe essa informação ao momento que você chega ao seu destino, de forma que você possa ter uma experiência diferenciada. Indústria. Na parte da indústria também um leque de oportunidades, como manutenção preventiva, onde a gente antecipa, as próprias máquinas leem e antecipam a possibilidade ou a necessidade de reparo, sem esperar que as máquinas parem de funcionar e aí comprometam o processo produtivo como um todo. Então, isso já é uma realidade, usando machine learning. Rastreamento de ativos. Imagina a gente faz uma compra hoje em qualquer site de algo que precisa ser fabricado. Com a internet das coisas, você consegue acompanhar, porque hoje a gente rastreia depois que chega na transportadora ou nos correios, de fato, e a gente vai acompanhando onde está o produto. Mas imagina isso já ser rastreado desde o momento zero da fabricação. Você consegue saber em que parte do processo seletivo está esse ativo ou a sua compra até o momento que ele chega nas nossas residências. Automação industrial, acho que isso aqui é óbvio e é parte do processo da revolução industrial, desde a sua primeira revolução, quando se trocou animais por máquinas a vapor, passou-se por energia elétrica, tecnologia e agora automação. Gestão de qualidade, quando a gente falou aqui de precisão, né, e processos repetitivos, não dá para comparar nosso poder de precisão com a automação ou com o robô. Se nós tivermos que apertar 1000 parafusos durante um dia, nós não vamos apertar todos do mesmo jeito. Os robôs o farão, sem dúvida. E aqui, eficiência energética, óbvio, um tema muito importante, além de energia limpa, também garantir que a gente tenha eficiência energética dentro do processo produtivo como um todo. Saúde, a última vertical. Como eu falei, tem um exemplo aqui à nossa frente, né, de internet das coisas relacionado à saúde. E aí a saúde já permite, vai continuar permitindo, o monitoramento remoto de pacientes. Tá? Então, através de relógios ou de dispositivos que controlam a frequência cardíaca, a pressão arterial, você já pode disparar diretamente um alerta ou uma mensagem para o médico e já iniciar um atendimento imediato antes de chegar a um extremo, dependendo da situação que a gente está falando. Segundo ponto, smartwatches e dispositivos vestíveis. Lógico, eu acabei de dar alguns exemplos sobre isso aqui. Medicação inteligente. Na segunda-feira eu vim aqui de manhã para poder ver a abertura desse evento. E aí fui dar carona para a Thaís até palestrou aqui mais cedo hoje. Quando eu fui pegar ela em casa, para ela poder vir comigo, ela falou, pô, fui procurar band-aid para colocar, estava com um sapato novo, fui procurar band-aid e acabou o band-aid. E aí eu falei para ela, pô, se a internet das coisas já tivesse nas embalagens, como pode estar daqui a pouco, você já teria sido alertada que o band-aid estava acabando, já teria disparado uma ordem de compra para sua aprovação e você não estaria passando por esse perrengue agora de ter que usar seu sapato novo sem um band-aid disponível para sua utilização. Então, a medicação inteligente é isso. Nas embalagens, já receber alertas de que está na hora de tomar o medicamento, de que o medicamento está acabando e já tomar a ação de compra e de reposição daqueles equipamentos. Hospitais inteligentes, sem dúvida, né? Também linkado aqui às questões prediais que nós falamos, leitos inteligentes, como tem aqui à nossa frente, além de manutenção de banheiro, manutenção predial, como todos os hospitais inteligentes também têm um leque de oportunidades, e gerenciamento de ativos de saúde. Imagina dentro do hospital a quantidade de medicamentos que não vencem hoje sem um controle efetivo. E através das embalagens, como a gente falou, medicação inteligente, gerenciamento de ativos da saúde como um todo, isso minimiza a possibilidade de perdas e desperdícios dentro dos hospitais e das clínicas. Legal. Tudo isso muito bonito, um mundo talvez fantasioso de tecnologias, mas, como eu disse, também já realidade em muitos lugares, inclusive no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro. Mas quais são os desafios que vêm com toda essa parafernália tecnológica que a gente está falando? O primeiro deles, sem dúvida, segurança
Porque imagine nós compramos o nosso carro autônomo, não depende de motorista, e algum hacker acessa o nosso carro enquanto a gente está indo para algum destino específico e toma o controle daquele carro. Então, isso é só um exemplo. Imagina uma cirurgia feita remotamente por um médico e alguém acessa essa conexão e essa cirurgia e também toma o controle daquele robô que está fazendo a cirurgia, que pode causar danos irreparáveis. Isso só para citar alguns poucos exemplos que tocam a questão da segurança. Regulamentação e privacidade. Quem aqui está disposto a ser monitorado 24 horas por dia, 365 dias no ano? Essa é uma questão que precisa ser discutida. Como que isso vai ser? Nós precisaremos aceitar ou concordar que nós sejamos monitorados, ou isso acontecerá naturalmente e a gente não vai ter muito o que fazer sobre isso? Eu acredito que exista um meio termo, mas isso é algo que precisa ser discutido dentro dessa regulamentação como um todo. 5G. A implementação do 5G vai trazer muitas possibilidades. Para vocês terem uma ideia, hoje o 4G permite que a gente tenha 2.000 celulares conectados por quilômetro quadrado. 2.000 celulares por quilômetro quadrado. O 5G vai permitir que nós tenhamos 1 milhão de celulares conectados por quilômetro quadrado. Então, isso é um desafio, sem dúvida, porque o tempo de implementação que isso requer não é pouco, mas nós já estamos no caminho, estamos evoluindo quanto a isso. Já existe 5G disponíveis em muitas grandes cidades do Brasil e pelo mundo, mas também vai trazer muitas oportunidades. E, obviamente, um desafio que foi tocado aqui pela Joyce, pela Thaís e por tantos outros aqui ao longo desse evento, a questão da desigualdade. Como que a gente garante que todas as pessoas, independente da sua etnia, cor, gênero, local que vive e todas as outras coisas que tocam essas questões da igualdade, tenham acesso a tudo isso que a gente está falando. Sem dúvida é um desafio, mas que precisa estar na pauta. E fiquei muito feliz de ter visto aqui a Joyce falar sobre as políticas públicas que já estão sendo praticadas aqui na cidade do Rio de Janeiro para tentar minimizar os impactos gerados por essa questão da desigualdade. E aí, a gente, já caminhando para o final dessa conversa, vamos falar sobre o que talvez mais interessa, que são as oportunidades. Falamos sobre exemplos, vários exemplos práticos e de aplicação da tecnologia. Falamos sobre os desafios, mas tudo isso, sem dúvida, abre um mar de oportunidades. E eu me atrevo a dizer que essas oportunidades tocam essas 3 palavrinhas, diria, mágicas, que estão aparecendo aí nos telões e no YouTube para vocês. Sensibilização, mobilização e educação. Eu estou acompanhando esse evento presencialmente e virtualmente desde segunda-feira. Muito conteúdo compartilhado dentro das arenas, nas 2 arenas disponíveis aqui durante todo o dia. E eu observei hoje, por exemplo, desde as palestras que começaram aqui de manhã com o Giovanni, quem teve a oportunidade de acompanhar, até essa palestra de agora, ainda existem assentos disponíveis aqui na arena. E ali fora está cheio de aluno, cheio de estudante, que poderia estar aproveitando o que a gente está compartilhando aqui, enquanto conteúdo, mas não estão. E isso tange o quê? Sensibilização. Se nós não sensibilizarmos essa galera que está aí e que está ali fora e que poderia estar aqui, da importância e da relevância de tudo isso que está sendo compartilhado ao longo dessa semana, eles vão estar fora do mercado de trabalho daqui a 3 ou 5 anos. É simples assim. Ou a gente trata e sensibiliza essa galerinha aí que está com... Eu tenho 2 filhos, tá? O Vicente e a Angelina, do meu casamento com a Priscila. O Vicente tem 10, a Angelina tem 3. Se eu não sensibilizar eles agora sobre tudo que está acontecendo, falei no começo aqui da conversa, o mundo já mudou. E se eles não se adaptarem ou estiverem muito atentos ao que vai acontecer, mais uma vez, estarão fora do mercado de trabalho.
Os postos de trabalho que vão ser criados, os que já estão sendo criados hoje, requerem conhecimento tecnológico. E tudo que foi compartilhado aqui ao longo dessa semana, uma vez mais, toca isso de uma forma direta ou indireta. Então, esse seria o primeiro processo, sensibilização. E, uma vez mais, esse evento aqui, quero aproveitar também a oportunidade para parabenizar o Senac Rio por essa iniciativa, porque esse evento é mais um exemplo de sensibilização. Então, a gente precisa de mais eventos como esse, a gente precisa garantir que essa sensibilização esteja acontecendo dentro das escolas. A gente ouviu alguns professores hoje aqui também, que dá assim, um certo alívio em saber que isso tudo já está acontecendo também nas escolas, mas ainda há um caminho minimamente longo a ser percorrido no que tange sensibilização. Beleza, passamos pela sensibilização. Vamos para o segunda palavrinha, mobilização. Como que a gente garante que poder público, através das políticas criadas, empresários, universidades e a comunidade como um todo estejam unidos em prol dessa causa? Porque de nada adianta o poder público criar política e as empresas ou a sociedade não adotarem ou não usufruírem das políticas que serão criadas. De nada adianta as universidades criarem cursos e conteúdos e nós não tivermos alunos na sala de aula. Por isso a mobilização é importante. Nós temos várias ações, e duas foram compartilhadas aqui hoje. Uma pela Joyce, que acabou de compartilhar aqui, o Mulheres em Tech, e a Thaís Ferreira compartilhou o projeto de residência em TIC do Serratec, do qual tenho muito orgulho de poder contribuir de uma forma ou de outra lá na região serrana do Rio de Janeiro. Então, isso é mobilização. E ali na frente, beleza, hoje a gente tem várias iniciativas acontecendo em diversos lugares e diferentes perspectivas. Como que a gente faz para que ali na frente tudo isso se encontre e a gente gere algo muito maior que possa contribuir para a evolução do nosso país como um todo? Se nós continuarmos fazendo isso de forma isolada, vai ficar mais difícil, mas quando nós nos unirmos, nos mobilizarmos e criarmos algo que realmente faça sentido para o coletivo, aí sim nós vamos chegar no lugar que a gente precisa chegar. Eu adorei essa frase que o Senac adotou como moto desse evento, e eu gostaria de fechar aqui a minha participação com ela. Por quê? Tudo que a gente viu aqui, uma informação para fechar, que eu acabei esquecendo de compartilhar. O Fórum Econômico Mundial, em 2019 ou 2020, não lembro exatamente o ano agora, ele já previu que 87 milhões de postos de trabalho deixariam de existir até o final de 2025. 87 milhões de postos de trabalho deixarão de existir até o final de 2025. Em contrapartida, mais de 95 milhões de postos de trabalho estão e continuarão sendo criados ao longo dos próximos anos. E, desculpe, goste a gente ou não, todos eles tocam de forma direta ou indireta tecnologia. A gente precisa ter isso em nossas mentes, tenho certeza que nós estamos caminhando na direção certa enquanto sociedade, como país como um todo, e como o moto aqui do evento diz, o futuro do trabalho é aqui e agora, e depende de cada um de nós fazer com que tudo isso aconteça. Muito obrigado e até a próxima.